Ele já fez por nós. Amém? Tem muitas pessoas que falam: o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus já veio. Foi Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Amém? Abre suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler do versículo 1 ao 4. 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Deus, Ele já falou através dos louvores nesta noite e quer continuar falando. Estou feliz de ver cada um de vocês aqui neste lugar. Amém? Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diz escola dominical. Amém? Nos diz então a palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saíram ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinava, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, eu buscava, o achava. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer, a Deus, por este momento tão especial, momento, ó Pai, da tua santa palavra. Por isso, Deus, nesta noite, vem abrir as nossas mentes, os nossos entendimentos, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra conforme ela é. Vem arrancar, ó Pai, do meu coração todo espírito das dúvidas, todo espírito da incredulidade, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, Satanás tem tentado colocar incredulidade nos corações, para que não venha manifestar o teu poder e nem a tua palavra. Mas, Senhor Deus, diante da tua presença nesta noite, vai repreendendo, ó Pai, todo espírito da incredulidade, vai repreendendo, ó Pai, todo cansaço físico, todo cansaço mental, ó Pai, e que cada vida nesta noite venha receber a tua palavra, pois sabemos, ó Pai, que a tua palavra cura, a tua palavra transforma e a tua palavra liberta. Continue, ó Pai, falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar e exaltar o Rei Jesus com as palmas. Amém, igreja? Amém. Irmãos, se nós observar, o culto hoje foi falando sobre Deus agir, deixa Deus fazer, e foi louvado aqui, na hora que o nosso diácono Valdeir estava louvando, foi falado algo que eu até marquei, porque se eu não marcar, eu já passei dos 18, para que faça o que for preciso. Nós podemos olhar diante de todas as circunstâncias do nosso dia a dia, nós olhamos aqui para esta passagem na qual Deus, Ele nos fala nesta noite o que Ele fez através de Asa, através daquele povo da qual se inclinou ou voltou a buscar a Deus. Nós podemos entender que quando nós buscamos a Ele de corpo, alma e espírito, Ele nos ouve. Deus, Ele não é surdo. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 59 que os seus ouvidos não estão entupidos para que não possa nos ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa nos ajudar. Se você for olhar versículos antes do capítulo 14, você vai ver como Deus trabalha, a maneira que Deus age. O povo estava corrompido, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que o rei que estava veio a falecer, e aí o rei Asa assumiu o seu lugar. E quando o rei Asa assumiu o seu lugar, a palavra do Senhor
estabelecida. Entendemos algo importante, que eu e você muitas vezes nós queremos receber de Deus, mas não fazemos realmente a sua vontade. O louvor foi louvado, faça o que for preciso. É interessante nós entendermos que qual que é a moeda de mais valor que nós temos? Quem sabe diz amém. Qual que é? Oi? A moeda de maior valor é o tempo. O tempo, com o tempo você consegue dinheiro, mas com o dinheiro você não consegue mais tempo. Nós temos por costume que dizer quando fazemos aniversário mais um ano de vida, pelo contrário, é menos um ano de vida. O que nós temos que entender é que quando a palavra do Senhor, ela está dizendo lá, confia no Senhor nas tuas obras. Nós podemos dizer que a obra de Deus, a maior oferta que nós damos para Deus é o nosso tempo. Quando nós começarmos a administrar os nossos tempos e começar diante de nossos atos e de nossas atitudes, com o nosso tempo glorificar o nome do Senhor, você vai ver que aquilo que está escrito em Deuteronômio 28 e o versículo 2 vai começar a acontecer na tua vida. Às vezes você vai falar, mas pastor, o que está escrito lá, a palavra do Senhor nos diz: se ouvires a voz do Senhor, todas estas bênçãos te acompanharão. Quando a Bíblia diz que acompanhar, é porque você vai estar na frente, ela vai estar te acompanhando atrás. O nosso Deus é um Deus tão zeloso, tão misericordioso, que diante da situação, quando o rei Asa, ele colocou em seu coração e falou: nós vamos adorar a Deus. Você vê no capítulo 14, quem está me entendendo diz amém. Amém. Você vê no capítulo 14 que ele ia entrar por uma batalha. Ele começou a construir, ele falou os exércitos, falou: vamos construir enquanto a cidade está em paz. De repente alguém se levantou e falou: vamos destruir o rei Asa, vamos destruir com aquele povo. Só que aquele exército que ia se levantar contra o rei Asa não sabia que o rei Asa tinha um Deus, Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que passeia no meio desta igreja nesta noite. Nós olhamos para a palavra do Senhor e entendemos que quando nós buscamos a Deus, quando nós invocamos o seu nome, Ele faz aquilo que merecemos. Outro dia eu falei, vou voltar a repetir, quem está me entendendo diz amém. Amém. Deus, Ele não age nas nossas necessidades, só pelas nossas necessidades. Quem está entendendo diz amém. Amém. Você sabe por quê? Porque todos nós temos necessidade. Deus, Ele não age diante da nossa necessidade, Ele age diante da nossa fé. É por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, se não me falha a memória, a palavra do Senhor, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É isso? Entenda de uma vez por todas: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você muitas vezes nós temos todo tipo de fé. Nós temos a fé para ser salvo, nós temos a fé de sair da nossa casa e vir aqui. Mas muitas vezes a nossa fé se desfalece, a nossa fé fica estaca zero diante de uma luta, diante de uma prova, diante de uma dificuldade. Só que eu quero aqui nesta noite dizer para a igreja de Cristo aqui na terra: ei, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele aproxima de você. Tiago capítulo 4, versículo 8, coloca aí, irmão Cláudio, fazendo favor. Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus.
somente quando chegamos que Ele, sim ou não, igreja? Quem está entendendo diz amém? Amém. Quando nós chegamos a Ele, Ele chega a nós. E o que a palavra do Senhor nos diz? Voz de duplo ânimo. Isso é muito interessante, porque a Bíblia nos diz no livro de Tiago também que o homem tem que ter uma fé certa, porque senão será como a onda do mar que vai para um lado e vem para o outro e para nada serve. E a palavra do Senhor ela faz questão de dizer: não pense tal homem que receberá de Deus aquilo que pede, quando a sua fé oscila. E quando a Bíblia fala de duplo ânimo, ela está dizendo: o momento quer servir a Deus, outro momento quer ir para o mundo. O momento está louvando, outro momento está murmurando. O momento está exaltando, outro momento está dizendo: não para com tudo. Mas Deus está mudando essa história nesta noite. Está dizendo: ei, eu vou reavivar a igreja, eu vou tocar os sacramentos e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Meu Deus! É interessante nós olharmos que muitas vezes, quando a Bíblia fala de ânimo duplo, de duplo ânimo, está dizendo: uma hora pensa em servir, outra hora pensa em jejuar, outra hora pensa em ir à igreja, outra hora pensa já desistir de tudo. E a Bíblia faz questão de dizer: não pense em tal pessoa que receberá de Deus alguma coisa. O que eu quero que você entenda é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, nós vemos aqui quando a Bíblia fala: então veio a palavra do Senhor sobre Azarias, filho de Obed. A primeira coisa que precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quando nós olhamos, quando o profeta Oséias, ele profetizou: o meu povo sofre, não é porque falta dinheiro, o meu povo sofre não é porque está desempregado, o meu povo sofre não é por causa de nada, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. Eu costumo dizer que quem tem a formação domina a situação. Quem entendeu diz amém? Quem tem a informação domina a situação. Eu meditando nessa palavra, inclusive eu até comentei com a minha esposa: eu vou trazer um estudo para obreiros dessa palavra, mas acrescentar mais algumas coisas. E aí Deus falou: não, você pode fazer estudo com ela, mas eu quero que você traz ela hoje para a igreja. E quando nós olhamos para toda essa palavra, quando a palavra do Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus. O irmão Rodrigo falou no versículo atrás, Salmo 128, versículo 1. Estou pegando o versículo lá que você falou para mim agora. É 128 no livro. Coloca aí Salmo 128, versículo 1. 128. Olha o que diz a palavra do Senhor. É interessante nós entendermos que quanto mais nós buscamos, nós muitas vezes perdemos tempo com tantas coisas, perdemos tempo com coisas insignificantes e não temos tempo de se aproximar de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, é um homem feliz. Se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver em Salmo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 a seguir, também bem-aventurado, e vai indo assim por diante. Agora entenda uma coisa: a Bíblia nos diz: e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vocês estão. Que Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Quer dizer que se eu afastar de Deus, Ele se afasta de mim?
Se você me honrar, eu vou te honrar. Se você me buscar, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te guiar. Se você passar a dar a moeda de maior valor na minha presença, você vai ver o que Deus vai fazer. Meu Deus. Então a Bíblia está sendo clara, longe de mim tal coisa, ou seja, eu tinha prometido algo, mas vocês não estão cumprindo. Por vocês não estar cumprindo, eu estou mudando a história, porque aqueles que me honram, eu honrarei, mas se não me honrarem, eu vou desprezar. Meu Deus. Se você for sair aí na rua e perguntar para todas as pessoas, você quer as bênçãos de Deus, todos vão falar que querem. Mas você pode olhar dentro da palavra do Senhor, que o povo, enquanto eles estavam na presença de Deus, Deus derramava bênçãos. Josué capítulo 1 e o versículo 8 e 9, quando Moisés havia acabado de morrer, a palavra do Senhor nos diz que Josué queria recuar. Josué capítulo 1 e versículo 8, olha o que diz: assim, não se apague da sua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não vamos ler nem o 9. Então, se você medita na minha lei, se você tira um tempo para me buscar, eu vou fazer prosperar o teu caminho. Não, você não está entendendo. Muitas vezes nós damos para Deus somente aquilo que sobra. Deus, se sobrar um tempo, eu vou na igreja. Se sobrar, eu faço isso. Se der, eu faço aquilo. Ei, Deus está querendo mudar a história da igreja. Ele quer levantar homens e mulheres que tenham coragem de dar o seu tempo e buscar a Ele 24 horas por dia. Aleluia. E a palavra do Senhor é bem clara e específica. Agora, uma coisa interessante, se você for olhar a história, você vai ver que saiu do Egito quase 3 milhões de pessoas. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Quase 3 milhões de pessoas é gente pra caramba. Só que quando nós lemos a palavra do Senhor em Números 14, coloca aí, irmão, vamos fazer o favor, Números 14, versículo 24. Nós olhando para a palavra do Senhor, nós vamos ver que todo o povo, quem está me entendendo diz amém? Amém. Todo o povo que saiu do Egito tinha o mesmo Deus. Todo o povo que saiu do Egito tinha o mesmo ensinamento. Tanto é que no meu segundo livro eu falo um pouco sobre isso, falando que numa casa um pai dá o ensinamento, as instruções e tudo por filho da mesma maneira, mas tem uns que sempre dá aquela esbanjada para o outro lado. Sim ou não, igreja? Sim. Como diz o ditado aí fora, sempre tem a ovelha negra que não quer dar ouvido aos pais. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Todo o povo que saiu do Egito tinha o mesmo Deus, sim ou não, igreja? Sim. Tinha os mesmos ensinamentos, sim ou não? Sim. Viu os mesmos milagres, sim ou não? Sim. Mas quem entrou na terra prometida? Fala. Só Josué e Caleb. E está aí o versículo 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Por que ele entrou? Porque perseverou, porque acreditou na promessa de Deus. Eu estou aqui nesta noite como profeta para dizer para você: ei, você acha que a promessa de Deus fez na tua vida caiu por terra? Ela só vai cair por terra quando você desistir. Mas a partir do momento que você se posicionar para Pai, eu quero receber o meu milagre, eu quero receber a minha promessa, eu recebo a minha vitória, Deus vai se posicionar e você vai glorificar e exaltar o nome do Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia.
Salmo 18, versículo 25 e 26. Como o benigno te mostra benigno, é Deus falando. E como o homem sincero te mostrará sincero, versículo 26. Como puro te mostrará puro, e como perverso te mostrará indomável. Com puro Deus se mostra puro, com sincero Ele se mostra sincero. Mas aquele que é perverso, Deus se mostra indomável. Fala, não estou nem aí para você, não estou ouvindo, não estou nem aí. O segredo é se aproximar de Deus. Você quer ver uma geração próspera? Você quer ver a tua casa olhar, os teus familiares olhar para você e falar, eu quero seguir o mesmo Deus dele? Amém? Você quer ver a tua família olhar para a tua casa e falar, o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com ele? A partir do momento em que você se doar para Deus, a partir do momento em que você fala, Deus, eu quero. Nós muitas vezes só temos aquela imagem de Deus bonzinho. Deus é bom sim, Deus é amor sim. Mas a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 39, a palavra do Senhor nos diz, veja agora que eu sou e nem Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu filho e eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. É Deus, aleluia. Porque todo o poder está na mão dele. Eu, pastor Claudemir, que muitas vezes sou arrogante e acho que eu tenho domínio sobre alguma coisa. Nós, muitas vezes, nos colocamos e achamos, eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar o tempo. Que tempo? Nós não temos mais tempo na terra, não, irmãos. Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo na face da terra. E o que o diabo está fazendo é colocando na mente, principalmente dos cristãos, falando, olha, tanto faz, tanto fez, aí não é tanto faz, tanto fez, não. Você quer ser abençoado, você quer ser próspero, você quer dobrar o joelho, o céu se abrir, busque a presença de Deus e doa mais e mais para Deus. É, Jesus. Se doa para Ele. Esses dias atrás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou, pastor, ora por mim, porque eu fiz as inscrições da casinha lá e quero que Deus me abençoe para que eu ganhe as casinhas. Eu peguei e falei assim, mas e o que você está fazendo para Deus? Ah, pastor, eu estou sem tempo de ir na igreja. Aí eu falei, então Deus está sem tempo também de ouvir a tua oração. Meu Deus. Porque Deus é justo. Aquele que se aproxima dele, ele se aproxima também. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ele se aproxima de nós. Isso é fato. Quando nós olhamos, olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus faz acepção de pessoas, sim ou não, igreja? Não. Não faz. Não faz. Ele não faz acepção de pessoa para salvar, mas para abençoar ele faz. Ele olha quem é aquele mais chapeuzinho dele. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 30, coloca aí o versículo 15 só. Êxodo capítulo 30 e o versículo 15. Nós podemos ver que a palavra do Senhor ela fala que Deus pediu para Moisés, olha, o povo vai subir e vai dar uma oferta para a sua alma, para a sua alma. O que me chama a atenção nesse versículo 15, que a palavra do Senhor, olha o que ela fala. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Você sabe o que está dizendo ali? Tanto faz rico como pobre. Deus olha por
por igual. É. E lá está falando, o pobre vai pagar menos e nem o rico vai pagar mais. É aquilo que eu estou pedindo e pronto, acabou. Só que para usar, irmão, para ser abençoado, eu preciso chegar mais a Ele. Para mim receber de Deus um milagre, eu preciso se aproximar dEle. Quando o profeta estava dizendo para o rei Asa, olha, rei Asa, Deus está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Aí você pode olhar e falar, pastor, mas Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que a presença dele preenche todo o céu e toda a terra. Não tem lugar para o homem se esconder de Deus. Mas quando ele quer usar, ele olha dentro do coração, assim como ele fez com Caleb. Olhou dentro do coração, falou, ele tem um coração sincero. Ele vai entrar na terra, porque não duvidou. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. Não duvide da palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra do Senhor. Comece a buscar a palavra do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Agora, para salvar almas, Deus estava pedindo a mesma oferta para tudo, tanto para o rico como para o pobre. E quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor fala que cada um contribua com aquilo que colocou no teu coração. Cada um contribua segundo o que colocou no coração. Só que quando nós lemos a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6, a palavra do Senhor já fala que semeia pouco, o povo também. Irmãos, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando aqui de oferta, estou falando do teu tempo. Não, você não entendeu. Ah, pastor, eu vou pegar, não estou pregando oferta aqui não, irmãos. Estou falando do teu tempo. É, Jesus. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Colocou aí, 2 Coríntios. Olha lá. Eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. É claro que aqui no livro de Coríntios está falando sobre oferta. 1 Coríntios 16, versículo 1 fala: cada um contribui segundo o que colocou no teu coração. Só que em 2 Coríntios está dizendo: se você semeia pouco, você vai receber pouco. Amém? Amém. Nem o microfone está querendo. Entenda, irmãos. Entenda de uma vez por todas que quanto mais você se aproxima de Deus, você não perde teu tempo. Quanto mais você se aproxima de Deus, você não vai perder o teu tempo. Amém? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você semeia pouco, ou seja, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós corremos atrás, mais nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós experimentamos o sobrenatural dele na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós andar, aonde colocar a mão. Deus vai abençoar quando nós priorizarmos aquilo que é dele. É Deus, aleluia. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. E quem é mais sábio do que Deus? Não tem mais isso. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo você tem tirado para estudar a Bíblia? Hoje mesmo eu marquei, fiquei 4 horinhas só. Só hoje. Quanto tempo você ficou?
você leu a Bíblia essa semana? Quanto tempo você dobrou o teu joelho esta semana para buscar a Deus? Ou nós só dobramos os joelhos, só oramos, só lemos a Bíblia na hora que a botina aperta? E eu vou repetir, a moeda mais valiosa é o tempo. Você já pensou se Deus fosse pedir de nós o dízimo do nosso tempo? Você já parou? Eu penso isso de vez em quando. Deus fala, eu quero o dízimo do teu tempo. Ah, pastor, mas eu oro todo o tempo. Sim, eu também, todos nós. Quem aqui não está fazendo alguma coisa, de repente Deus fala, ora, e você não pode dobrar o joelho, você está na fila do banco, você começa a ver isso. E quando nós buscamos o profeta Azarias, ele disse para o rei Asa, rei Asa, Deus está se agradando. Só que ele me trouxe aqui só para lembrar vocês que enquanto você está com ele está com vocês. Porque Deus estava vendo lá na frente. Quando nós olhamos, o horário foi bom, irmão. Porque quem não para diz amém. Só um irmão. Amém. Irmãos, nós temos que entender que quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais vitória nós vamos ter. E a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, difíceis de manejar. Se nós não administrarmos o nosso tempo, nós não vamos ter tempo para Deus nunca. E quanto mais nós buscamos a Ele, mais Ele vai abençoar a nossa vida. Só que eu quero já falar, não busque Ele, o pastor falou que se eu buscar Ele vai abençoar. Não, agora, independentemente de se Ele fazer ou se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. O que eu quero que você entenda, que a palavra do Senhor, quando nós lemos Mateus, capítulo 6, o versículo 33, Mateus capítulo 6, o versículo 33, a palavra do Senhor nos diz, buscar primeiro o reino do céu, e a sua, e as demais coisas, é isso mesmo? Olha lá. E as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós, o que é buscar o reino de Deus? Esses dias atrás, irmãos, sem brincadeira nenhuma, eu comecei a olhar para a situação da igreja, eu comecei a chorar. Porque a igreja está se esfriando dia após dia. Mas a partir de hoje Deus vai mudar essa história em nome de Jesus Cristo. Este culto de hoje vai ficar marcado na tua vida e vai ser um marco. Coloca no teu coração, fala, Pai, a partir de hoje eu quero buscar-te constantemente. O diabo vai fazer de tudo para atrapalhar. Ele vai fazer de tudo para te amarrar, para te parar de algum jeito, de alguma maneira. Mas a Bíblia diz, Efésios 4, 7, se não me falha a memória, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de volta. O inimigo pode tentar, mas a maior vitória é minha e sua em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quando eu olho para a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 47, ela fala sobre o rio de Deus. E você pode olhar que o rio de Deus, você precisa primeiro dar um passo. E você vai se aprofundando, na maneira que você vai se aprofundando, o rio vai tomando você. E o rio simboliza o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você se aprofunda, mais ele vai te tomando. Na hora que você menos pensar, você vai estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Deus vai começar a agir, trabalhar de uma maneira que você vai falar, Deus, eu não mereço tudo isso. Aí Deus vai falar, não, eu estou fazendo porque você também está chegando a mim. O interessante é quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Aqui,
2 Crônicas 16 e o versículo 9. Coloca aí, 2 Crônicas 16 e o versículo 9, para todo mundo ver. Olha lá. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. O que a palavra do Senhor está falando? Aqui no capítulo 15 estava avisando o rei Asa. No capítulo 16 estava falando: olha, vocês têm que proceder com o coração firme diante de Deus, porque senão a guerra vem. Você sabe por que muitas vezes acontece guerra dentro da nossa casa? O maior inimigo nosso é nós mesmos. O maior inimigo nosso não é o irmão da direita, nem da esquerda, nem teu irmão, nem tua mãe, nem tua mulher, nem teu esposo, não. Porque quando nós começarmos a meditar na palavra do Senhor e falar: pai, eu preciso alimentar da tua palavra, você vai começar a entender que, independentemente da circunstância, você vai começar a olhar e falar: eu não dependo do que está acontecendo em minha volta para Deus me abençoar. Quem está me entendendo diz amém. Eu não dependo do que está acontecendo na minha casa para Deus me abençoar. Eu dependo de acreditar e confiar, porque Deus, eu vou voltar a repetir, Deus, Ele não age segundo a sua necessidade, Ele age segundo a tua fé. Se você tiver a necessidade e tiver a fé, Deus vai se posicionar e vai te entregar do lado para a glória do Deus Criador do céu e da terra. Aleluia. Já estou terminando. Apocalipse 22, 12. Se não me falha a memória, a palavra do Senhor, ela fala: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo aquilo que ele não fez. É isso? Como está escrito? Segundo as suas obras. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou deixar esse versículo para você refletir. Que tipo de obra você tem feito? Como você tem buscado a Deus? Como você tem meditado na palavra? Como você tem gastado o teu tempo? Jesus está voltando. E eu e você precisamos o mais rápido possível voltar ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Nós precisamos voltar, porque Jesus está voltando. Amém? As palmas.